Olá, bem-vindos a esta nossa análise visual sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje a gente vai desvendar o processo de identificação regulatória de um jeito um pouco diferente. Pense nisso como uma verdadeira história de detetive ambiental. Sabe, quando a gente ouve falar sobre contaminação do solo ou da água, raramente a gente pensa no trabalho absurdamente minucioso que acontece nos bastidores antes que qualquer máquina de limpeza encoste no local. É um processo investigativo altamente estruturado, cheio de pistas, coletas de provas e análises científicas rigorosas. E o objetivo de toda essa investigação? Garantir a segurança ambiental e, claro, proteger a saúde pública. Então vamos ver como uma suspeita se transforma em um diagnóstico científico completo. O nosso roteiro hoje passa por 5 etapas críticas. Primeiro, as áreas potenciais. 2, a avaliação preliminar. 3, a investigação confirmatória. 4, a investigação detalhada. E 5, a avaliação de risco. Olha só, esse fluxograma do processo de identificação é praticamente o nosso mapa da mina aqui. Ele ilustra passo a passo como uma área é classificada antes de qualquer plano de reabilitação sequer passar pela cabeça de alguém. Cada etapa técnica aí é uma barreira que precisa ser superada. É um sistema desenhado justamente para não deixar espaço nenhum para achismos. O órgão ambiental gerencia cada fase, desde aquela identificação inicial até a avaliação de risco final. Tudo para garantir que o cadastro de áreas contaminadas reflita a realidade com precisão absoluta. Então, vamos dar o primeiro passo. 1. Identificando áreas potenciais. Bom, toda investigação tem que começar de algum lugar, certo? Essa é a fase em que as pistas iniciais fazem as autoridades ambientais olharem mais de perto para uma região. Mas quais são exatamente as pistas que transformam um terreno comum em um suspeito? Geralmente a gente tem uns gatilhos bem claros para isso. Podem ser denúncias públicas sobre descarte irregular de lixo, ou talvez uma alteração no uso do solo. Sabe quando uma antiga fábrica é demolida para dar lugar a um condomínio residencial? Pois é, e também tem aquelas atividades industriais que já nascem com um grande potencial de impacto e são super prioritárias no licenciamento. Para descobrir essas áreas, os investigadores mergulham em dados de cadastro e até fotos aéreas antigas, buscando as cicatrizes que o passado deixou na paisagem. E aí a gente passa para o passo 2, a avaliação preliminar do local. Depois que a área entra no radar, a gente não pode simplesmente pular para as conclusões. É preciso fazer o equivalente a uma verdadeira checagem de antecedentes. A avaliação preliminar é o momento de reunir a ficha criminal do nosso suspeito, digamos assim. É um diagnóstico inicial feito com informações que já existem. É nessa hora que a equipe consulta mapas regionais e vai fisicamente ao local para inspeções de reconhecimento. O objetivo? Documentar qualquer evidência ou fato que confirme a nossa suspeita inicial. É literalmente montar o primeiro quadro da investigação, que tecnicamente a gente chama de modelo conceitual inicial da área. É esse modelo que vai dar a base para planejar tudo o que vem a seguir. Avançando para a fase 3, investigação confirmatória. Aqui nós estamos buscando provas. Com aquele modelo inicial montado e as suspeitas documentadas, a história começa a ganhar tensão. A investigação tem que sair do papel e ir direto para o campo, em busca de provas físicas. Então um ponto crucial é, existe mesmo contaminação ali ou é tudo um grande alarme falso? Para responder a isso, as equipes técnicas vão a campo, realizam sondagens e instalam postos de monitoramento de água subterrânea exatamente nos pontos que a etapa anterior apontou. É a hora de coletar a prova material. A presença da contaminação precisa ser comprovada legalmente antes de se apontar o dedo para um responsável ou exigir um plano de ação. E não basta só achar uma substância estranha na Terra. É preciso ter certeza regulatória. Os resultados do campo são cruzados rigorosamente com os valores orientadores para solos e águas subterrâneas. Aqui no Brasil, a gente usa referências como a Resolução CONAMA 420. A gente observa se as substâncias químicas passam dos chamados valores de intervenção. Se o laudo do laboratório mostrar um número acima dessa linha vermelha, pronto, o terreno cruza o limite legal e passa a ser classificado oficialmente como uma área contaminada. A prova irrefutável está estabelecida. O que nos leva ao passo 4. Investigação detalhada da contaminação. Uma vez que o nosso local do crime foi confirmado, a dinâmica do jogo muda. Agora é preciso entender o tamanho real do problema. E preste atenção nessa diferença, porque é importantíssima. Enquanto a investigação confirmatória só queria dizer sim, existe um problema, a investigação detalhada entra para responder qual é o tamanho exato da encrenca. A missão agora é avaliar no detalhe as características da fonte primária. Isso significa medir as dimensões e o volume de solo atingido, especificar os tipos e concentrações dos contaminantes e entender o comportamento da pluma no subsolo, ou seja, até onde ela vai e quão rápido ela está se espalhando lá embaixo.
Agora, o que é realmente fascinante nessa etapa é a famosa estratégia triade. A equipe não sai simplesmente furando o chão de forma aleatória. Essa abordagem se apoia em 3 pilares: planejamento sistemático, estratégias dinâmicas no campo e medição em tempo real. O que isso quer dizer na prática? Que as decisões sobre onde coletar a próxima amostra são tomadas ali mesmo, na hora, com base nos dados que os instrumentos estão lendo naquele exato segundo. O resultado é uma eficiência absurda para coletar informações super precisas e entender o comportamento real do contaminante. Entrando na reta final, passo 5, avaliação de risco ambiental. Todos esses dados que a gente quantificou nos trazem para a etapa mais crítica do trabalho. Afinal, saber que tem contaminação não te diz automaticamente o quão perigosa ela é. Para entender o verdadeiro nível de ameaça, o processo segue uma lógica pautada em toxicologia pura e química. Primeiro, caracteriza-se os caminhos de exposição. Esse contaminante viaja pela água que a gente bebe, ele vira um vapor tóxico que entra nas casas. Segundo, avalia-se a toxicidade intrínseca dessa substância. E terceiro, cruzando tudo isso, a gente caracteriza o risco real e os danos aos chamados bens a proteger. E isso não envolve só a saúde da população e o ecossistema local, mas também o risco à infraestrutura urbana e até à produção agrícola. A beleza desse cálculo científico é ver como a avaliação dos caminhos de exposição anda de mãos dadas com a avaliação da toxicidade. Juntas, elas convergem para a caracterização dos riscos. A grande pergunta no fim dessa análise é o que decide o futuro da área. Existe risco ou dano acima do que é aceitável? Se a resposta for sim, a área ganha o título formal de área contaminada com risco e isso aciona imediatamente a obrigatoriedade de um plano de intervenção. O ápice de todo esse trabalho metodológico que começou lá atrás com uma simples suspeita e uma foto aérea e chegou nesses modelos matemáticos de toxicologia, culmina em um documento definitivo. É o que a literatura chama de quarto modelo conceitual da área, ou o famoso MCA4. Ele é a radiografia final da investigação. Ele entrega a base científica incontestável que vai definir exatamente quais intervenções são necessárias para blindar os nossos ativos mais valiosos, a saúde humana e o meio ambiente. Então, depois de acompanhar todo esse trabalho de detetive, chegamos ao ponto em que o terreno está 100% diagnosticado. As cartas estão na mesa, a gente sabe o que é, onde está e o quão perigoso é. Isso nos deixa com uma reflexão provocante. Com tudo isso mapeado, qual vai ser a estratégia de engenharia usada para limpar, conter e restaurar essa área ao seu estado natural? O processo de identificação acabou aqui, mas a verdadeira intervenção no solo está só começando. Fica aí o convite para imaginar as tecnologias incríveis que entram em cena na fase de reabilitação. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação visual de hoje e até a próxima exploração. E aí, salvou o semestre? Se esse resumo te ajudou a sair do caos, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Compartilha com aquele amigo que também está desesperado com a matéria e ativa o sininho aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Ah, e deixa aqui nos comentários qual é o próximo tema que você quer gabaritar. Até a próxima!